Olá! Bem-vindos a esta análise que preparamos para mergulhar na dinâmica real de uma sala de aula moderna, pensando muito no nosso dia a dia aqui no campus Assis Chateaubriand. Olha só, muitas vezes o que a gente vê naqueles 50 minutos de aula é literalmente só pontinha do iceberg. A verdadeira ciência pedagógica que sustenta tudo isso acaba ficando submersa, invisível. Por isso, é super importante entender a profundidade desse planejamento para que a gente consiga construir um ambiente acadêmico com muito mais empatia e muito mais produtivo. Então, vamos mergulhar juntos e descobrir como as peças desse ecossistema se encaixam. A nossa jornada de hoje vai passar rapidinho por 6 etapas: a sala de aula plural, o desafio da mediação docente, metodologias ativas e resistências, autonomia e a cátedra docente, o papel do aluno e, para fechar, o suporte pedagógico como nosso aliado. Afinal de contas, o que define uma aula perfeita? Essa é uma pergunta super provocativa, né? Principalmente para quem tem altas habilidades. Aqui no campus, a gente tem a sorte de ter mentes brilhantes, verdadeiros líderes de turma. E é natural que esse impulso absurdo pela excelência faça a gente questionar alguns métodos ou a didática dos professores. Mas olha que curioso. O que a ciência pedagógica define como a aula perfeita pode ser bem surpreendente. Não tem nada a ver com uma corrida de velocidade para ver quem termina o conteúdo primeiro. É algo muito mais elaborado. O que nos leva ao ponto 1, a sala de aula plural. Vamos entender o ambiente real onde a mágica do aprendizado acontece. A própria essência da educação inclusiva nos diz que a sala de aula simplesmente não é uma pista de corrida onde só a velocidade importa. É um ecossistema super plural. O domínio absoluto de um professor não se prova pela rapidez com que ele despeja o conteúdo no quadro. A verdadeira maestria está na capacidade de navegar pelas diferenças de cada estudante, garantindo que as dificuldades de quem tem um ritmo diferente sejam mitigadas. Nivelar a turma não é um defeito da aula, pessoal. Pelo contrário, é o auge, o ponto mais alto da competência de um professor. E aqui rola um choque enorme entre expectativa e realidade. A gente costuma ter aquela expectativa de uma absorção padronizada, quase como a linha de montagem de fábrica. Mas a realidade humana da sala de aula é bem diferente. Sabe aquela sensação de que o professor desacelerou demais e que a aula ficou meio lenta? É muito importante a gente entender que isso raramente é falta de domínio de sala. Na verdade, trata-se de uma intervenção pedagógica totalmente deliberada e baseada em evidências. É o ato de pausar estrategicamente para garantir o nivelamento de todo mundo. É para ter a certeza de que ninguém vai ficar para trás. Isso nos puxa direto para o ponto 2, o desafio da mediação docente. Vamos explorar a técnica por trás dessa condução. A questão-chave aqui é que ensinar vai muito, mas muito além de simplesmente entregar o conteúdo. O professor é, na sua essência, um mediador altamente habilidoso. Como o grande pensador Vygotsky já dizia, o professor precisa estar o tempo todo lendo o ambiente, entendendo as variáveis sociais e cognitivas daquela turma específica, para construir a ponte exata que vai levar o grupo do conhecimento que eles têm hoje até o potencial máximo deles. É quase um trabalho de engenharia cognitiva. E a coisa vai além, como lembra o educador Mazeto. A verdadeira maestria exige gerenciar emoções o tempo todo. Pensa bem, o erro de um colega não é uma interrupção inútil ou uma perda de tempo. Aquele erro é um mapa, é um sinal de como a mente daquela pessoa está raciocinando. E conseguir transformar o erro individual em uma baita oportunidade de aprendizado para a turma inteira exige uma competência técnica absurda e, claro, uma escuta muito empática do professor. Entrando no nosso terceiro ponto, metodologias ativas e resistências. Com a mediação na mesa, fica fácil entender por que inovar gera tanto ruído. Olha que dado curioso. Pesquisas, como as do autor Alves, mostram que até mesmo os alunos com o melhor desempenho acadêmico costumam apresentar resistência às metodologias ativas. Mas por que será? Simples, porque o método ativo tira todo mundo da zona de conforto. A gente sai daquela postura passiva, só escutando e anotando, e é jogado numa arena de participação, onde cada um se torna corresponsável pela construção do conhecimento coletivo. E isso, no começo, incomoda bastante. Agora, calma. Questionar a didática é, sem dúvida nenhuma, o sinal de uma mente superativa e engajada. O convite que a literatura científica nos faz aqui é apenas reavaliar esse atrito. No fundo, é só uma dor de crescimento. É absolutamente natural. Esse desconforto inicial com trabalhos em grupo, investigações ou resolução de problemas é apenas o cérebro sendo treinado e preparado para as demandas mega colaborativas e imprevisíveis que o século XXI exige de todos nós. Esse amadurecimento nos leva ao quarto ponto, autonomia e a cátedra docente. É aqui que o planejamento brilha.
a gente precisa falar sobre o respeito à cátedra docente, que é basicamente a autoridade acadêmica e metodológica do professor. Imagine uma árvore gigante. O que floresce, a gente consegue ver naqueles 50 minutos de aula, é sustentado por raízes imensas e invisíveis de formação contínua e de teoria. É o que a pedagogia chama de transposição didática, aquela arte complexa de pegar um saber acadêmico super denso e transformar numa linguagem que a turma consiga acessar e aprender. E existe todo um trabalho invisível antes mesmo de o professor pisar na sala. Ele investiga como a turma está, prevê possíveis bloqueios cognitivos e já desenha rotas alternativas. Então percebe a dinâmica? Se lá na hora a aula parece fugir daquele modelo rápido de matéria no quadro e prova, é porque o professor ativou estratégias flexíveis para atender à diversidade que ele já tinha diagnosticado. Prova de que todo esse planejamento é extremamente intencional e científico. Sem contar a realidade dura do relógio, né? Olhando para os dados, surpreende ver que a maior parte da energia de um professor acaba indo para gerenciar imprevistos de comportamento, fazer adaptações para a inclusão e ainda lidar com toda a burocracia da instituição. Quando a gente enxerga de verdade essas restrições sobre as quais a cátedra docente opera, fica impossível não sentir uma empatia profunda pelas decisões complexas que esses profissionais precisam tomar todos os dias. Chegamos ao ponto 5, o papel do aluno. Com esse desafio monumental na mão do professor, qual é a parte de quem ocupa as cadeiras? Pensando especialmente na nossa comunidade e nesses estudantes que se destacam por altas habilidades e têm um perfil natural de liderança, o papel vai muito além de tirar notas altas no boletim. A grande expectativa é que toda essa capacidade analítica brilhante seja canalizada para a colaboração. A verdadeira liderança acontece quando a gente confia no processo pedagógico e dá suporte para aquele colega que está num momento cognitivo diferente. É virar chave, sair daquela cobrança frenética por velocidade e passar a promover um ambiente harmônico para todo mundo. O pesquisador Scott Smalls matou a charada quando explicou que o brilhantismo acadêmico real não significa simplesmente devorar apostilas e fórmulas na velocidade da luz. O aprendizado de verdade exige criar conexões, debater, argumentar e saber transferir aquele conhecimento para a vida. E essa exploração mais profunda só nasce quando a gente se joga nas metodologias ativas e nas discussões coletivas, o que logicamente vai levar um tempinho a mais do que só ficar repetindo exercícios de forma mecânica. E, finalmente, o nosso 6º ponto, suporte pedagógico, nosso aliado. Vamos dar uma olhada na rede que segura a onda desse ecossistema. Se rolar qualquer tensão ou desalinhamento no meio de toda essa diversidade da sala de aula, existe uma base estrutural incrível para dar apoio. O suporte pedagógico atua literalmente como os blocos de fundação do campus. É aquela estrutura essencial que trabalha muito nos bastidores para manter o equilíbrio geral. A literatura acadêmica é muito clara sobre isso. O suporte pedagógico existe para ser um grande mediador e pacificador. Não é uma ferramenta para microgerenciar o professor, tirar a autonomia dele e muito menos para punir os alunos. De jeito nenhum. O suporte é um baita aliado estratégico. Eles fornecem capacitação, ajudam os professores nas adaptações para alunos com dificuldades e traduzem metodologias em práticas. O objetivo é sempre elevar a qualidade do ensino para todos. Resumindo a ópera, a gente chega a uma conclusão fantástica. Quando cada um entende o seu papel e o respeito fala mais alto, os atritos sobre o ritmo da aula ou o domínio do professor perdem o sentido. O campo se revela como um verdadeiro ecossistema compartilhado. As diferenças cognitivas param de ser vistas como âncoras que atrasam a aula e passam a ser os ingredientes principais que constroem a força colaborativa da nossa instituição. E para fechar, fica aqui uma reflexão e um convite para a nossa comunidade. Todo esse conhecimento sobre como a educação plural funciona não é só uma teoria bonita, é um chamado para a ação. Pensando em todos os nossos talentos, como podemos usar essa agilidade mental incrível e essas altas habilidades não para pressionar o ritmo ou duvidar das metodologias, mas para empoderar cada colega? Como podemos apoiar de forma ativa a cátedra do professor e garantir que todo o ecossistema decole junto? Essa é a nossa grande jornada pela excelência coletiva. Um grande abraço e até a próxima!